O objetivo da live de hoje é a gente falar um pouco sobre planejamento, sobre metas, sobre como alcançar 4 vezes mais de faturamento, que é o que os meus mentorandos estão conseguindo alcançar e que é um desafio muito grande pra gente, né? Porque a gente normalmente está focado aí na criação, no desenho, na concepção. E quando a gente tem que mexer em números é uma coisa mais complexa, né? É uma coisa um pouco mais difícil. Então, eu queria saber de vocês, ou pelo menos que vocês reflitam se vocês já fizeram um planejamento anual, se já está escrito, né? Se já está sacramentado, se ele está. Já pensou pelo menos o que quer atingir esse ano, que objetivos que quer atingir. Esse é o principal, vamos dizer assim, é o primeiro passo para a gente conseguir realizar o que a gente deseja durante o ano. É a gente pensar sobre o que a gente quer. Legal, um monte de gente pensa. A maioria das pessoas pensa sobre o que quer no ano, né? Hoje, esse ano eu quero comprar um carro, quero viajar, mas não escreve sobre isso. Não coloca isso no papel, não transforma isso num plano. A gente faz isso muitas vezes para o cliente, diz para o cliente, olha, primeiro você vai na reforma, vai tirar o piso, depois você vai colocar o piso novo, daí depois você vai botar o gesso, enfim, né? Independente da sequência que é correta, inclusive não é essa. Mas a gente quando vai fazer das nossas coisas, do nosso negócio, da nossa vida, às vezes a gente acaba se atrapalhando e não faz, né? Ou não faz por falta de conhecimento, ou não faz porque não tá dando tempo. Tenho muita gente escutando, me falando isso, sabe? Priscila, eu não vou fazer a mentoria porque eu não tenho tempo. Eu não vou fazer um treinamento porque eu tô sem tempo. Às vezes é financeiro, mas às vezes é tempo, né? Então, organize esse planejamento. Então, a ideia da live de hoje é a gente falar um pouco como organizar isso, tá? Como organizar esse planejamento e principalmente a gente vai falar sobre metas financeiras, sobre ganhar mais dinheiro, sobre ter mais reconhecimento no lado financeiro, porque isso também importa. Por mais que muita gente fala para mim assim, Priscila, eu quero ter mais reconhecimento na minha carreira, eu quero ter mais clientes, eu quero fechar mais negócios, mas se tudo isso também não trouxer dinheiro, não faz sentido, não é mesmo? Alguém aí curte trabalhar de graça? Eu não, né? Acredito que vocês também não. Então tem a ver com o financeiro também. Então a gente vai falar um pouco sobre como faturar mais esse ano, como ter mais retorno financeiro. Mas isso vem do planejamento. Se vocês quiserem anotar algumas coisas, eu vou passar assim, tipo um passo a passo, simplificado, lógico, né? Porque a gente tá aqui numa live, não dá para falar sobre o assunto inteiro, mas eu vou tentar passar um passo a passo aqui para a gente poder organizar um pouco. Então, a primeira coisa para a gente começar um planejamento é começar ele pelo lado pessoal. Eu faço isso nas mentorias, faço isso com os meus alunos, enfim, com os arquitetos que passam pelo processo comigo. A primeira coisa é o que você quer para sua vida. Pode ser lá para a vida daqui a 5 anos, mas vamos falar desse ano, né? O que você busca para sua vida pessoal esse ano? Não tem como pensar no seu planejamento profissional sem pensar no seu planejamento pessoal, na sua vida pessoal. Porque as duas coisas, você é um só, as duas coisas têm que caminhar juntas. Não faz sentido você querer para sua vida profissional um mega sucesso, eu querer trabalhar um monte que nem um louco e na sua vida profissional eu querer, na sua vida profissional você querer infinitas coisas que demandam muito dinheiro ou que você tenha que trabalhar muito para ter esse retorno e na sua vida pessoal você querer trabalhar menos, putz, eu quero ter mais tempo livre. Então você tem que alinhar essas duas coisas sempre. Essas coisas têm que estar em paralelo, tá? Então anote aí para você qual é o seu objetivo pessoal nesse ano. De repente, duas coisas que você busca para sua vida pessoal. Pode ser coisas que você vai comprar, pode ser coisas que você vai fazer, pode ser coisas que você quer ser. Anote, aproveite esse momento que você está aqui, teoricamente, investindo o seu tempo assistindo essa live, escutando eu falar, e exercite a escrita, tá? Anote as coisas, escreva. Porque quando você escreve, teu cérebro recebe 7 vezes mais. Então, para aí rapidinho, escreve 2 coisas que você quer ou 3 coisas que você quer pessoalmente para esse ano. Ok? Parou aí, escreveu um pouquinho, tá? Só pensar ajuda
mas quando a gente escreve, potencializa 7 vezes mais. Acredito que vale a pena. Conseguiram escrever? 3 coisas que você quer para sua vida pessoal. Quero comprar um carro, quero viajar, pode até ser abrir um escritório, quero sair da empresa onde eu estou trabalhando, quero ter um filho, quero casar, enfim. Escreva aí, tá? O que faz sentido para você para esse ano. Fez sentido? Escreveu aí alguma coisa pelo menos? Tá. Olha só, para basicamente quase 100% das coisas que a gente quer, precisa de dinheiro, né? Para viajar precisa de dinheiro, para casar precisa de dinheiro, para trocar de carro precisa de dinheiro, para que mais que aí precisa de dinheiro que você talvez escreveu? Para abrir um escritório precisa de dinheiro. A maioria das coisas precisa de dinheiro. E tá tudo bem, tá tudo certo. Isso, tá? Só que a gente precisa organizar para conseguir atingir esses resultados. A grande diferença é que muita gente não consegue realizar esses sonhos porque não coloca as metas, não transforma esses sonhos em metas. Então, vou usar um exemplo. Eu quero comprar um carro. Daqui a quanto tempo você quer comprar um carro? Eu quero comprar um carro daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos eu vou comprar um carro de... Vamos fazer uma conta fácil aí, né? Não vamos me complicar. 24 mil é meu carro, que não seria, mas tipo, 24 mil. Se eu quero comprar daqui a 2 anos, são 24 meses. Eu teria que guardar uma conta bem simples, R$ 1.000 por mês. Pode ser, Priscila, que daqui a tempo esse valor do carro vai aumentar. Isso é só um exercício para você entender o conceito, tá? R$ 1.000 só para comprar o carro. Se você quer viajar, você vai fazer um planejamento dessa viagem, vai ver quanto você vai gastar. Você vai somando isso tudo. Todos os seus sonhos têm um custo. Eu não estou julgando se ele é legal ou não, o sonho é seu, o que importa é que ele é seu. O que você precisa pensar é que ele tem um custo. Então, se ele tem um custo, ele tendo um custo, você vai somando esse custo. E aí você tem o que você deveria estar recebendo todo mês ou ganhando todo mês para pagar suas contas de hoje e para realizar os seus sonhos do seu planejamento, do seu futuro. Faz sentido que a gente muitas vezes não realiza porque a gente não se planejou para isso? Porque a gente não colocou lá nas nossas metas, a gente colocou o que a gente quer, mas a gente não colocou como a gente vai fazer para ter. Porque para a gente conseguir realizar, a gente também precisa fazer o que tem que ser feito. Se eu tenho que trabalhar mais para conseguir realizar, ok. Se eu tenho que economizar, também faz sentido, né? Também não é o segredo, vamos acreditar aqui que vai começar a chover dinheiro, certo? Não é assim que funciona. Se é aí com vocês, eu não sei, mas comigo não é assim. Desculpem. Mas a gente precisa ter isso estipulado, a gente precisa ter isso, transformar o sonho numa meta. Pegue um dos sonhos que você tem, uma das coisas que você quer realizar esse ano. Pegue um dos seus objetivos aí, que você anotou antes, que eu pedi para você anotar 3 objetivos que você teria para esse ano. Pegue um deles agora, para a gente poder exercitar. Pegue um deles e coloque, como se a gente fosse fazer uma tabela. Quem me conhece sabe que eu adoro uma tabela, eu adoro organizar as coisas, né? Imagine uma tabela. Então, na primeira coluna você tem seu objetivo, na segunda coluna você vai dizer que data você vai realizar isso, qual o seu limite final para isso, da sua viagem, do seu carro, do seu escritório, enfim, do que você colocou que você quer fazer esse ano, mesmo que seja a voltar a fazer uma atividade física, emagrecer, sei lá, tá? Qual é a data limite disso? Colocou aí qual é a data? Tá. E aí você vai colocar na próxima coluna quais são, por que você quer, por que você tem esse objetivo? Por que a gente tem que escrever isso? Quais são os benefícios que eu vou ganhar com isso? Realizando esse objetivo. Você vai escrever assim, por exemplo, quero comprar um carro. Você vai escrever que, de repente, para eu ter mais conforto, para eu ser melhor, para eu viajar com a minha família, para eu ter mais conforto para ir trabalhar, para economizar combustível, sei lá, de repente você quer trocar de carro para isso, ou para melhorar o status. Escreva por quê. Porque à medida que o tempo passa, a gente vai esquecendo os porquês. Quando eu dava aula de projeto, eu sempre falava para os meus alunos, por que você está fazendo isso? Qual é o conceito desse projeto? Porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai se esquecendo do porquê que a gente está querendo isso e às vezes aí vai perdendo sentido, né? Tudo bem, se perder o sentido, você muda, mas você não precisa mais fazer só por fazer. Então, por que você quer?
isso que você quer? Por que esse seu sonho, esse seu objetivo é importante para você esse ano, tá? Eu tenho um objetivo muito grande esse ano, que é ampliar a minha rede de treinamentos. Isso é importante por quê? Porque eu quero compartilhar com mais pessoas, eu quero ajudar mais pessoas e eu acredito que o mercado pode ser muito melhor se todo mundo crescer como profissional. Todo mundo vai sair ganhando, todo mundo vai ganhar mais, todo mundo vai ser melhor, tá? Mas eu tenho ações que eu tenho que fazer para que isso aconteça. E essa é a sua quarta coluna. Que ações que você tem que fazer para que isso aconteça? Se você quer comprar o carro, você tem que guardar dinheiro, talvez você tenha que vender o seu, talvez você tenha que fazer... O que você tem que fazer para que esse seu objetivo seja alcançado? Muitas pessoas, de maneira geral, mas eu falo por experiência das pessoas que estão passando por mim, ou que me fazem perguntas, ou que eu conheço, ou de ex-alunos meus, querem o ônus, mas não querem o bônus. Então a gente tem que fazer o que tem que ser feito. É difícil? Tem coisas que estão nas minhas metas, estão nos meus objetivos esse ano, está sendo difícil fazer as ações que têm que ser feitas para os objetivos serem alcançados. Mas, ok, eu passei um mês só e tenho mais 11 ainda, né, para atingir algumas metas. Mas a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Olha só, eu quero ter mais clientes, eu quero fazer mais projetos. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Se você precisa estudar para isso, se você precisa elaborar orçamentos. Cara, orçamento é uma coisa chata, né? Se alguém aí gosta de elaborar orçamento para cliente, cara, já tá com metade do caminho andado, tá? É uma coisa desgastante, né? Você tem que fazer, confirmar, revisar, ver se aquela planilha tá certa, ver até onde é que você pode alcançar de lucro, até onde é que você pode negociar ou não. Mas tem que ser feito. Se eu não fizer isso, eu não consigo uma boa negociação com o meu cliente. Se eu não consigo uma boa negociação com o meu cliente, não é um bom negócio. E automaticamente isso vira uma bola de neve. Tem coisas legais que você faz? Sim, mas tem coisas que têm que ser feitas. Não adianta você querer ter um mega sucesso sem fazer o que tem que ser feito, né? A gente vê exemplos muito grandes, isso relacionado a emagrecimento, né? A disposição, mas isso é no seu negócio também, ou na sua carreira, né? Ou no seu home office, enfim, tem que ser feito. Eu preciso controlar gastos e investimentos. Tem que ser feito. Não tem milagre, né? Eu falo que não tem milagre. Tem um caminho mais curto, mas não tem milagre. Tem que fazer o que tem que ser feito. Então, anote aí o que você tem que fazer. Faça o que tem que ser feito. Isso está colado no meu computador. Todo dia eu chego de manhã, às vezes eu começo a procrastinar por alguma coisa que de repente eu não... Putz, né? Lá vou eu ter que fazer uma... Eu tô refazendo modelos de proposta no meu escritório porque eu quero deixar isso mais dinâmico. É legal? Não, né? Porque você tem que pesquisar, você tem que olhar, você tem que montar um boneco, eu monto modelos, enfim. Mas eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Então tá lá, colado no meu computador. Faça o que tem que ser feito. Faz sentido isso para você? Não é milagre, mas existe o caminho mais curto. Então você anotou ali qual é o teu objetivo, qual é a data que você quer realizar isso, por que você tem aquele objetivo, qual é o benefício que você vai ter quando você alcançar esse objetivo e qual que são as ações que você vai fazer. Fazendo você entendeu qual é o método e aí você pode fazer isso para qualquer coisa, você pode fazer isso para metas que você tem daqui a 5 anos, ou você pode fazer para coisas daqui a 2, 3 meses, tá? Ajudou isso aí? Isso aí é só o comecinho, só pra gente dar uma nivelada aí. Espero que tenha ajudado essa parte em alguém. Quem deu um insight já, que tipo, nossa, que legal, não tinha pensado desse jeito, ou esse negocinho aqui eu vou reavaliar nas coisas que eu faço, tá? Quem tiver aí melhorando, né? O objetivo é que a gente sempre melhore um pouco mais, né? Que a gente consiga evoluir um pouco. Então, o objetivo também da live, que eu sempre falo, é que você possa aprender uma coisinha. Se você aprender um pouquinho a mais, se alguma coisa fizer sentido para você, para mim já valeu a pena, tá? Vamos para a segunda parte da live. Segunda não, né? Mas onde eu vou... Segunda parte da live, vamos falar assim, onde a gente vai falar um pouco mais de algumas estratégias pra gente, quando a gente fala um pouco mais de dinheiro, tá? De faturamento, de aumentar em 4 vezes o seu faturamento. Não importa quanto você ganha, se eu ganho 0, cara, qualquer coisa é lucro, né? Então, espero que quem aí já tá ganhando quanto gostaria de ganhar? Quem aí já tá suci? Dificilmente, né? Se tiver, ótimo.
só curte e comemora, mas a gente sempre quer um pouquinho mais, né? Ou sempre a nossa profissão nos gera uma insegurança, né? Uma instabilidade. Quem não tem controle financeiro, essa instabilidade deixa a gente muito inseguro. Essa instabilidade do negócio deixa a gente muito instável para negociar com outras pessoas, né? Normalmente isso acontece. Então, a ideia de a gente falar um pouco sobre isso hoje, de financeiro, de metas e tal, é pra gente começar a tirar um pouco essas crenças de que não vai dar certo, de que eu não ganho, né? De que os profissionais não ganham o que eles merecem ganhar. Hoje de manhã eu fiz uma mentoria e a gente falou sobre isso. E eu perguntei, por que você não ganha o que você merece ganhar, que você gostaria de ganhar? Você já parou para pensar sobre isso? Por que você não ganha o que você deveria ganhar ou o que você gostaria de ganhar? Muitas vezes é porque você não está se posicionando, você não está pedindo o que você deveria. Dificilmente uma pessoa vai parar, você vai dizer assim, eu gostaria de ganhar 5 mil reais por esse projeto, e a pessoa vai te dizer assim, eu te pago 10. Vocês já viram isso acontecer? Eu acho que você merecia 10. É tão bom que você não merece 5, você merece 10. Eu tenho casos bem isolados que já aconteceram, mas nunca de dobro, né? Faz sentido isso que a pessoa, você que tem que dizer quanto você merece ganhar? Você tem escrito quanto você quer ganhar todo mês? Não quanto você ganha hoje, que talvez não seja o que você gostaria de ganhar, mas você tem escrito quanto você quer ganhar em dezembro de 2020 por mês? Se você não tem, escreva aí. Quando a gente escreve, o escrito tem um poder de 7 vezes mais do que a gente só pensar. Priscila, como eu chego nesse número? Talvez você possa estar pensando, se eu vou conseguir ou não. Sobre conseguir ou não é outra conversa. Pergunta é quanto você quer ganhar. Quanto você quer ganhar em dezembro de 2020? Ou no mês que vem, ou daqui a 3 meses, coloca a meta. Coloca o prazo para isso. Mas vamos estipular uma coisa. Eu quero ganhar daqui a 3 meses o dobro do que eu ganho hoje. Como é que eu chego nesse número? Quanto você tem de gasto e esses teus desejos que envolvem questões materiais, o quanto eu tenho que guardar para conseguir trocar de carro, para viajar, enfim. Isso se soma aqui, certo? Faz sentido? Olha só, vou fazer uma conta bem simples, bem simples. Eu quero ganhar 5 mil, você tem o número que você quiser. Eu vou só usar um número aqui pra gente simplificar. Eu quero ganhar 5 mil reais por mês, tá, Priscila? Daqui a 2 meses. Escreva aí no seu papel. 5 mil reais por mês. Qual é a média de valor de projeto? Nós estamos transformando o seu dinheiro em metas. Qual é a média de valor de projeto que você faz? A média dos valores que eu cobro, seja ele se é projeto, consultoria, enfim, média. Qual é a média de valores? É R$ 1.500 a minha média. Quantos projetos você vai precisar fechar por mês para ganhar 5 mil reais? 3 e um de 500, né? 1.500, 3.000, 4.500. Se você fechar mais uma consultoria ou um projeto menor, você ganhou 5 mil reais. Certo? É simples assim. Isso é projeção de vendas. Isso é meta de vendas. Fica mais complicado? Lógico, mas pode ficar, as contas são mais complexas. Na mentoria, no coaching individual, a gente tem planilhas de referência, a gente faz essas contas mais elaboradas. Mas o conceito é sempre o mesmo. Eu preciso pegar uma meta e desconstruir a meta para que ela fique mais acessível. Então, você não precisa 5 mil reais. Você precisa 3 vezes de 1.500 ou 4 vezes de 1.500. Foca em 1.500, mais 1.500, mais 1.500, mais 1.500. Aí você faturou 6 já. Você faz isso hoje? Quem faz isso hoje é mais fácil. Quem faz isso hoje bate meta. Tem um aluno meu batendo meta, tá? De 140% da meta batida, 130% da meta batida. Quer dizer, ele já está duplicando a meta, né? Porque quando bate a meta, a gente duplica a meta. Faz sentido você dividir isso? Tá? Pergunta, gente, por enquanto. Vocês podem me mandando aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, como eu faço, ou que sugestão que eu tenho para determinada situação, vocês podem mandar aqui.
Quanto mais vocês interagirem, isso é o contribuir coletivamente, tá? Às vezes uma dúvida que é sua pode ser de outra pessoa e a gente acaba ajudando todo mundo e todo mundo cresce. Porque o teu contexto, não tenha medo de fazer uma pergunta, porque a tua realidade não é exatamente igual à realidade do outro, não existe isso. Cada um tem um negócio, cada um tem um perfil, cada um tem uma realidade. Mas às vezes compartilhar uma pergunta pode ajudar a outra pessoa também, tá? Fiquem bem à vontade, vão perguntando aí, qualquer coisa depois eu respondo. Então vamos lá, quanto você quer ganhar, você divide aí quanto você quer ganhar por projeto, ok. Agora eu vou falar de estratégias para a gente poder alcançar e quadruplicar metas. São estratégias que a gente conseguiu aplicar nas pessoas, nos grupos de mentoria, né? Eu vou falar aqui de uma maneira bem superficial, mas foi como a gente conseguiu atingir resultados. Eu tenho esses resultados, tá? E tem alunos meus que também têm. O que eles fizeram? Primeira coisa, controle. Eu falei numa live há um tempo atrás e já fiz essa pergunta nos stories. Você tem controle de quantos orçamentos você elabora e quantos você fecha? É o primeiro controle que você tem. Aí você teria a média de valor de projeto ou de serviço que você presta e você conseguiria ter mais resultado, tá? Você consegue ter mais controle, porque você consegue monitorar. Quem deixa o vento levar não consegue ter controle. E quem não consegue controlar, não consegue avaliar, não consegue fazer melhoria. Processos de melhoria contínua, isso é da indústria, mas vale para qualquer coisa, tá? Primeiro, controle. Então tenha controle das coisas. Monte uma planilha simples, mas tenha controle sobre isso. Segunda coisa, veja onde você pode reduzir custos do seu negócio. Se você tem questões de custos, né? Veja como você pode, de repente, trabalhar numa sala, dividir um coworking, dividir despesas com outras pessoas, tá? Ter negócios por ego, ter escritórios por ego que você não consegue cobrar, que você não consegue ter o teu retorno, é complicado, tá? Então, vê onde você pode economizar, tanto no teu negócio quanto pessoalmente também. Se você quer viajar, saia menos de repente para poder guardar dinheiro para poder viajar no final do ano. Parece simples, chega a ser, né? É óbvio, é simples, mas muitas vezes a gente esquece disso, tá? Muitas vezes a gente acaba procrastinando isso daí e acaba se perdendo. Terceiro item, você precisa fechar mais contratos. Ai, que óbvio, Priscila. É lógico que eu preciso de mais clientes, né? É lógico isso. Sim, então, avalie quantos orçamentos você está fazendo por mês e avalie qual é a tua taxa de conversão. Taxa de conversão é justamente isso. Pega o número de orçamentos que você fechou, divide pelo número de orçamentos que você elabora e entenda qual é a tua taxa de conversão. Se a tua taxa de... Desculpem. Se a tua taxa de conversão... Passou. Se a tua taxa de conversão estiver baixa, você provavelmente tenha que melhorar a tua negociação, talvez mudar a tua apresentação. Às vezes você já tem muitos contatos, mas você não está conseguindo converter. Então melhore a sua negociação, estude sobre vendas, tá? Estude sobre estratégias de venda, estude sobre como convencer o cliente. Essa é uma boa essa é uma estratégia, tá? Aumentar o teu poder de negociação, ok? Aumentar essa fechamento de contratos. A quinta estratégia: quem não é visto não é lembrado. Saia do operacional de ficar detalhando um monte de coisa e esteja onde as pessoas estão. Faça lobby, tome um café com o teu cliente na cafeteria, onde tem outras pessoas olhando, né? Onde mais gente vai poder te ver. Vá numa festa, dê uma palestra. Eu já falei sobre isso em outras lives. Você quer trabalhar com arquitetura comercial? De repente você pode fazer uma palestra num CDL, né? Num grupo de pessoas onde você possa demonstrar o teu conhecimento e essas pessoas vão passar a te encontrar. Gente, tá ficando escuro aqui, né? Vocês estão me vendo ainda aí? Ou tipo, não? Hoje eu tô fazendo, breve parênteses, tô fazendo a live na varanda da minha casa e tipo, claro, imaginei que ia diminuir a luz, né? Mas a hora que vocês não estiverem me vendo mais, eu vou ter que ir ali acender a luz, tá? Esperem aí que eu vou pedir para acender. Acende a luz aqui, filha. Acende a luz, a mamãe tá na internet. Ok.
Vamos voltar aqui, tá? Então a quinta é esteja onde as pessoas estão, tá? Façam que as pessoas... essa aqui, filha. Esteja onde as pessoas estão. Faça contato com elas. Converse com pessoas. Esteja atento a isso, tá? Isso é networking, ok? Networking, contatos. Olha só, vou mostrar aqui a minha assessora. É a minha assessora, ó, pra quem ainda não conhece. Ó, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? Tô fazendo aqui pra depois curtir ela, tá? Beijo, até depois. Pode deixar assim, Paola, tá? Vamos voltar aqui, né, gente? Olha só. Então, fechar mais contratos, sair do operacional. Saia. Quem já fez um treinamento comigo, tá? Quem já fez mentoria, já fez um treinamento comigo, eu falo e vou repetir todas as vezes. A minha mudança no meu negócio aconteceu quando eu saí do operacional, tá? Hoje na mentoria a gente estava falando sobre isso. Você não tem como crescer se você continua fazendo tudo. Então, você atende o cliente, você faz o orçamento, você faz a proposta, você faz o 3D, você faz o levantamento, você cria, você... Então, porque a tua hora continua sendo 24 horas. Você dispõe de, enfim, 6, 8 horas, não sei quanto você dispõe para trabalhar ou você se dispõe para trabalhar, mas você precisa delegar um pouco, porque senão você fica no operacional e não consegue pensar no estratégico. E o que isso tem a ver com vendas? Ou com aumentar o meu faturamento? Tudo, porque você tem que lançar isso numa tabela, alinhar, tá? De repente, na metade do mês, putz, eu ainda não faturei os 5 mil que eu gostaria de faturar. Eu tô no 2, putz, então eu vou ligar para uma pessoa, isso é follow-up, ligar para uma pessoa, ver se aquele contrato ainda não dá para eu dar uma recuperada, tá? Fazer um novo contato, publicar um pouco mais na internet, nas mídias sociais, né? Ir a um evento, você precisa ter tempo para isso. O operacional outra pessoa pode fazer. E isso tem a ver com desapego, né? Mas você precisa fazer isso, ok? Então, sair do operacional, investir tempo em gestão, eu acabei falando de 2 meios juntos aí, que tem a ver com marketing, com gestão, enfim. A sexta estratégia, se eu não estou me perdendo aqui nos números, tá? Se valorizar. Não é o teu concorrente que dita o teu valor, é você. Se você se valoriza, se você faz uma precificação correta, tá? Se você controla suas horas, se você sabe vender isso e se você acredita que o que você faz realmente faz diferença na vida do teu cliente, se você realmente está solucionando um problema para ele, tá? Isso é se valorizar. Você se vende melhor. Você tem mais valor, você se vende com mais valor, automaticamente talvez você, em vez de fazer 3 contratos, 4 contratos de R$1.500, você poderia fechar 3 contratos de 2.000. Faz sentido? Eu estou usando valores totalmente, né? Só pra gente ilustrar aqui. Faz sentido que eu também possa aumentar meu valor? Eu tenho que ter mais clientes, mas eu também tenho que aumentar meu valor. E eu tenho percebido muito, e isso eu aprendi muito, suei muito para aprender. Eu achava que o que eu fazia, todo mundo fazia. Eu não conseguia cobrar mais ou me valorizar por determinados projetos. Tá? Eu achava que do jeito que eu atendia, todo mundo atendia. Depois eu percebi, depois de uma consultoria, né, que custou muito caro, eu percebi que não era assim, que nem todo mundo trabalhava como eu trabalhava. E que eu poderia me diferenciar de tal e tal e tal concorrente em função de determinadas características que eu tinha, que o meu escritório tem. Só que isso foi eu investir em mim, que é a sétima, investir em mim que eu quero dizer assim, no meu desenvolvimento pessoal, quando eu investi no meu desenvolvimento, na minha autoconfiança, tanto pessoal, que automaticamente refletiu no meu desenvolvimento profissional também, e somando a isso informações técnicas, lógico, né? Porque também não é só que eu achar que eu sou ótimo se eu também não sou ótimo, né? A gente também precisa equilibrar a balança um pouco. Mas investir no desenvolvimento pessoal, vai em palestras,
canal do YouTube, tem um monte de coisa para você assistir, para você melhorar esse teu desenvolvimento, tá? Essa tua... escute, tá? Pessoas que falam sobre isso, que falam sobre segurança, sobre autodesenvolvimento. Faz todo sentido. Eu aprendi na prática. É assim mesmo, tá? A gente não é duas pessoas. Então, se você melhora como pessoa, a tua segurança aumenta, você vende melhor. Se você não passa confiança, o teu cliente não acredita em você. E hoje, talvez isso era sempre, mas não se dava tanta importância. Hoje, as pessoas compram de pessoas, sempre. Tudo tem a ver com pessoas, não tem a ver com a sala, com a cozinha, com o quarto que ela quer fazer. Tem a ver, de alguma forma, você está fazendo para alguma pessoa. E ela está contratando uma pessoa para atender ela, uma ou várias pessoas se tiver num escritório. Pessoas compram de pessoas. Se você está inseguro, seu cliente não compra de você. Ele não confia em você. Se você não passa confiança, ele também não se sente confiante e ele vai passar a não acreditar no processo. E aí sim ele vai, eu acho que eu queria um desconto, não entendi muito bem por que isso custa tanto, acho que eu vou lá fazer no outro. Você não passou essa segurança. O valor quem passa para o cliente somos nós. O preço também, mas se a gente não valorizar, se a gente não enaltecer o nosso trabalho, ele não vai fazer isso sozinho. Né? Ele não vai dizer sozinho que em vez de 5 eu vou te pagar 10 porque você é top. Não acontece isso, né, gente? Talvez em filme, mas nunca aconteceu. Faz sentido até aí? Pergunta, gente, olha só. Tem mais algumas coisas que se você estiver anotando aí, é legal você depois sempre dando uma olhada nisso, tá? Olha só. Trabalhe com o que você gosta. Tem a ver com a live de ontem, que foi a live sobre nicho, sobre se especializar em um segmento que você goste, que você tenha paixão, que você tenha habilidade, que o mercado pague. Quando você tem tesão pelo negócio, você se vende, você está mais seguro, você se vende melhor, as pessoas acreditam mais em você, você está mais especializado, automaticamente seu valor aumenta e mais pessoas vão te procurar. É isso que os meus alunos estão fazendo para quadruplicar, né, faturar 4 vezes mais. Não é uma coisa, não tem milagre, é fácil que tem que ser feito, são pequenas ações que vão fazendo você se posicionar no mercado e isso vai te dar um resultado de mais faturamento, tá? Outra estratégia que indiretamente eu já falei, mas eu escrevi aqui de outra maneira que eu acho importante, né? A gente contextualiza isso no treinamento de outra maneira, mas é se ofereça. Diga o que você faz. Tem muitos profissionais que o pai e a mãe não sabem o que faz. A tia não consegue dizer o que ele faz. Ela é arquiteta, mas o que você faz? Eu trabalho com interiores, o que eu mais gosto de fazer é tal e tal coisa, eu faço gestão de obra ou não faço, eu acompanho obra ou não acompanho, tá? Eu curto fazer projetos para jovens casais ou não, tem a ver com nicho, mas fale o que você faz. Fale o que você faz, tanto para sua família, para os seus amigos, para aquele lugar lá que você tá fazendo networking, mas fale para outros profissionais. Eu acredito demais no mercado colaborativo. Muitas vezes o que você não faz, o teu colega pode fazer e juntos vocês vão chegar mais longe ou vão atender aquele cliente melhor. E por que isso tem a ver com faturamento? Porque se você atende o teu cliente com uma coisa que você faz bem, eu falei sobre isso na live só pra gente fazer um parênteses ontem, né? Se você trabalha com paixão, você tem habilidade, você tem mais produtividade. Você trabalha mais rápido, automaticamente você pode atender mais gente pelo mesmo valor. Você aumenta o seu faturamento. O meu aluno que achou o nicho que ele queria, focou no nicho, o faturamento dele aumentou porque ele estava trabalhando com o nicho que ele queria. Ele dizia, flui, é fácil. E as pessoas começam a perceber isso, né? Principalmente se você trabalha por indicação, então rola isso. Talvez reveja a forma de você se apresentar, tanto uma proposta, um orçamento. Eu avalio e realinho isso com todos os meus alunos.
se coloque no lugar do seu cliente e veja se você entenderia essa proposta que você está montando. Muitas vezes a pessoa não entende o que você está apresentando para ela. E aí você não fecha, você não converte. Melhore a forma como você se apresenta como imagem pessoal. Isso é um tema muito interessante. E inclusive, para eu não esquecer, terça-feira, a próxima live, a gente vai falar sobre imagem pessoal. Eu vou ter uma personal stylist, que eu já fiz um acompanhamento com ela. E a gente vai falar sobre, será que é realmente a primeira impressão que fica? E como você pode melhorar a sua imagem pessoal, tá? Para isso ajudar na tua comunicação como empresa e ajudar inclusive no teu fechamento de negócios. Eu espero que vocês gostem, porque o tema é fantástico, tá? Se a gente quer trabalhar, por exemplo, com alto padrão, eu não preciso não é que eu preciso viver uma vida de status, mas eu também preciso talvez me comportamentar, ter uma linguagem corporal, uma marca de alto padrão e uma imagem pessoal de alto padrão. Isso não quer dizer que eu não sou uma pessoa simples, tá? A gente vai falar sobre isso na terça e eu espero que vocês curtam bastante, porque é um assunto bem interessante. Últimas duas, tá? Pra gente alinhar. Eu falei, a primeira é a gente ter controle, certo? A gente controlar, a gente escrever, ter uma planilha, um papel, onde a gente controla quais são as nossas metas, quais são os orçamentos que a gente vai fazer, quantos orçamentos a gente apresentou, quantas horas de trabalho eu fiz para aquele cliente, se você precifica por hora, né? Se fizer sentido para você, é o que eu defendo nos treinamentos e nas mentorias. Mas você tem que reavaliar isso ao longo do mês e mudar o quanto você precisar mudar o mais rápido possível. O que eu quero dizer com mudar? Não está funcionando desse jeito. Eu tinha uma estratégia X, não está funcionando. Muda a estratégia. A meta não é alcançada muitas vezes porque você não fez o que tinha que ser feito. Não tem milagre. Não é o segredo, senta aqui, sonha com o dinheiro que ele cai. Tem o acredite que o universo te ajuda, mas faça o que tem que ser feito, tá? Muita gente não tem nenhum controle. Como é que eu vou ajudar a mensurar? Como é que você vai fazer, ou qualquer consultor, se você não tem um mínimo de controle, tá? De horas, de orçamentos fechados. Se você já tem, ótimo, pare e monitore isso. Avalie no início da segunda quinzena para ver como é que você pode melhorar ou piorar. Não é a crise, não é o outro que não paga. É você que tem que tomar atitudes e ações para que essa mudança aconteça. Você não ganha quanto você quer ganhar porque você não acredita e você não faz o que tem que ser feito. Essa foi a grande mudança que está acontecendo. Está acontecendo ainda? Tá. Priscila, você já ganha tudo que você quer ganhar? Não. Mas grandes mudanças já aconteceram com tudo isso que eu tô fazendo. Até porque o quanto eu quero ganhar é alto, né? Mas eu estou cada vez mais perto do que eu quero ganhar, porque eu tô alinhando tudo isso. Cada vez a meta aumenta. A nossa meta anual, ano passado, no escritório, foi batida em outubro. Na segunda quinzena de outubro. E essa meta era 20% mais alta que a meta do ano passado. Pra gente foi ótimo, tá? Espero que você também bata metas antes do tempo da meta. E o último, e não menos importante, talvez o mais importante de tudo, acredite que vai dar tudo certo. Se você não acreditar que você não merece ganhar 5, 10, 15, 20, sei lá qual é o número que está na sua mente, você não vai conseguir. Você tem que acreditar, independente qual é o valor que tem na sua cabeça, e fazer o que tem que ser feito para que essa meta seja realizada. Para que esse sonho aconteça, para que isso se realize. Faz sentido que, se eu não acredito, não reclama depois. Porque eu não ganhei, mas eu acho que também nem ia dar. Eu não coloquei aquela meta ali porque eu acho que também nem ia dar. Não vai dar, não escreve, tá? O valor, o quanto você quer ganhar por mês ou por ano, é seu, é o que faz sentido para você. Não compare com os outros. Mas o outro ganha tanto, então eu também. Não, é o que faz, seja mais ou menos, é teu. A meta é tua. A primeira coisa que eu falei para vocês no início da live foi: quais são os seus objetivos? Pessoais e profissionais. São seus, não são dos concorrentes e não são das outras pessoas.
Então, é seu, não importa quanto. O muito é pouco é seu, tá? A grande maioria das pessoas, das pessoas que passam pelo meu treinamento, né, começam dizendo que gostariam de ganhar X. Quando a gente chega na metade e a gente vai fazer as metas, elas já estão tão mais autoconfiantes e seguras que a meta já é dobrada sem a gente escrever. Antes de a gente escrever a meta. Quando a gente escreve a meta, aí você tem que rebolar para atingir ela. E tem gente dobrando meta no segundo mês, no terceiro mês. Tem que fazer o que tem que ser feito, tá? Gente, dúvidas, perguntas. Na mentoria, a gente vai abrir um grupo de mentoria online e aí tem um coach individual que é individual, né? Como o próprio nome já diz. A gente trabalha isso com planilha, a gente trabalha isso bem mais evoluído, né? Essa questão de meta, de planejamento, a gente faz a longo prazo, né? Curto, médio e longo prazo, a gente faz metas, né? Tabelas, enfim. Mas a ideia aqui é dar um panorama geral, tá? Quem aí teve algum insight, aprendeu alguma coisa, curtiu, comenta aí para eu saber se chegou aí alguma coisa em vocês ou se eu tava aqui falando sozinha, tá? Que tá tudo bem também, que eu adoro, podia ficar, mas se fez sentido para vocês, alguma coisa compartilha aí comigo, manda um coraçãozinho ou escreve aí qual foi o aprendizado de hoje que você teve, né? Talvez não foi algo novo, mas foi algo que te fez lembrar de alguma coisa que você não estava fazendo. Se foi algo novo, o que foi? Escreva aí pra mim, que daí a gente já sabe que caminho chegar, né? Que caminho seguir. Então, se de repente te fez lembrar alguma coisa, qual foi o teu insight, tá? Qual foi o teu aprendizado de hoje? Anote para você esse aprendizado, tá? Anote para você no sentido de, cara, que legal, que aprendizado legal. O meu aprendizado, a minha gratidão de hoje é só o simples fato de eu estar aqui. E eu estou fazendo o que tem que ser feito para que os meus resultados sejam atingidos. Ok? Por que eu estou fazendo uma maratona de lives? Porque eu tenho que evoluir e eu preciso fazer o que tem que ser feito para que meus resultados aconteçam, tá? Olha só, muitas vezes vai parecer difícil, né? Porque eu botei lá um objetivo, né? Quadruplicar o meu faturamento em um ano. Pode parecer difícil, pode parecer muitas vezes desgastante, mas a gente não pode desistir. Porque o que é mais importante? A gente continuar tentando ou a gente desistir? Né? Por isso que é legal você escrever o benefício, o porquê que você quer esses objetivos que você quer. Tá? Faz mais sentido. Então, quando você pensar em desistir, você dá uma olhada. Não, mas eu tô fazendo isso, eu tô pagando esse preço alto, né? Trabalhando até tarde, ou enfim, deixando de sair, porque eu vou, lá no final vai ter o pote no arco-íris, que é a minha viagem que eu tanto queria pra compartilhar com a família, enfim, ou pra ir pra Feira de Milão, sei lá, tá? É sua meta. E se você não colocar esse valor, você não vai conseguir atingir, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você não colocar que você quer ganhar 5, 20, qualquer valor, 2 mil reais, não importa, que seja 100, você não vai conseguir, porque se não tem um alvo na nossa frente, a gente fica que nem barata tonta andando de um lado para o outro e não vai para lugar nenhum. E aí você faz contratos que não valem a pena, e aí você faz negócios que de repente não são viáveis, e aí você fica sentado e dizendo, poxa, essa semana não veio nenhum cliente aqui, rebola e vai visitar alguém, sabe? Manda uma mensagem para um cliente que já foi teu cliente. Vender para cliente é muito mais fácil do que vender para pessoas que não são nossos clientes. Então tem várias estratégias para a gente poder evoluir nesse sentido, tá? Nem tudo é legal fazer, mas tem coisas que são necessárias a gente fazer, tá? Nem tudo é legal no sentido assim, nossa, eu adoro criar, eu queria ficar criando o dia inteiro, mas nem tudo é isso. Tem a parte chata, né? De repente fazer um orçamento, melhorar, mudar a tua proposta, aprender sobre uma coisa diferente, aprender, fazer controle financeiro. Ah, você não gosta muito, mas tem que fazer. Tipo, se a gente não faz o que tem que ser feito, os resultados não acontecem. Tá? Não tem mágica, não tem milagre. Tem pensamentos, tem estruturar, mas tem que ter ação. Ok? Gente, agradeço demais a presença de todos, né?
Quem me conhece sabe que eu adoro compartilhar, eu podia ficar horas aqui, centenas de horas compartilhando, porque eu acredito que se eu compartilho, volta pra mim. Eu aprendo muito mais, por isso que eu também fui professora durante 8 anos, porque quando eu compartilhei eu tive que aprender. Então cada vez que eu sento aqui pra montar a live, o que eu vou falar na live, o que eu vou dizer, eu acabo estudando tudo de novo, eu acabo repensando se o que eu tô fazendo certo é melhor, eu acabo, putz, eu posso mudar mais isso também no treinamento, tipo, uma evolução constante, tá? Então eu agradeço vocês, espero demais. Se fizer sentido para vocês, compartilhem com outras pessoas, compartilhem o Instagram, compartilhem para outras pessoas também poderem ouvir isso, tá? Porque, de novo, se todo mundo subir de nível, todo mundo melhorar, o mercado todo melhorando, todo mundo ganha, né? E se todo mundo ganha, fica melhor para todo mundo, tá? A gente tem que querer o bem para todo mundo. Se alguém tiver interesse de como funcionam as mentorias, continue acompanhando, tá? A gente vai ter bastante postagens sobre isso. Continue acompanhando aí o nosso feed, o stories, enfim, ou me manda um direct que a gente conversa um pouco melhor, tá? Para ver para eu explicar melhor como funciona e para você também ter esses resultados que os meus alunos estão tendo, tá? Não é impossível, porque quando a gente tem um mentor, eu consigo dar o caminho mais breve para você, o caminho mais curto, eu consigo encurtar o teu caminho, você não vai precisar passar pelo que eu passei para ter os resultados que eu tenho hoje, mas tem que fazer coisas, né? Eu vou poder te dar o caminho, mas você tem que fazer. Mas faz muito sentido, é um investimento em você que vai valer a pena com certeza, tá? Gente, agradeço de coração e a gente se vê, ótimo final de semana a todos. E a gente se vê na terça, na live sobre imagem pessoal, se é a primeira impressão que fica, se a sua imagem pessoal está ajudando ou está prejudicando você no seu negócio de arquitetura, no seu escritório, enfim, tá? Ótimo, espero de coração que vocês tenham curtido e a gente se vê por aí. Ótimo final de semana a todos, beijos!